Foi com alegria que nós... Isso, foi com alegria que nós recebemos esse convite, né, para partilhar juntamente com esse grupo maravilhoso de mulheres e homens que oram, que são realmente de oração. E aproveitando o ensejo, pedir vocês que incluam também na listagem de vocês os nossos nomes, né? Na lista de oração de vocês, nesse grupo maravilhoso, tá bom? E antes de nós entrarmos propriamente dito na mensagem, nós gostaríamos de fazer menção. Eu sei que está sendo essa live para o Brasil todo, mas nós gostaria de vincular realmente algumas coisas que estão no nosso coração, né? Gostaria de deixar realmente algumas palavras de gratidão e apreciação por tudo que vocês fizeram esse período que nós passamos aí do nosso ministério, né? E deixou marcas, né? Foi uma igreja que deixou realmente marcas espirituais na nossa vida, no nosso ministério. Quero dizer para vocês que foi aí que eu aprendi como realmente liderar, né? Como liderar, né? Foi aí que nós aprendemos a liderar com amor e com carinho. Vocês foram os membros da igreja, a liderança da igreja de Bom Jesus Tabapuana, que foram realmente a base do nosso ministério pastoral. Então, mais uma vez, nós gostaríamos de agradecer essa igreja que realmente nos apoiou o ministério e nos ensinou muito realmente como lidar com as pessoas, como amar as pessoas e como ajudar as pessoas. Muito obrigado. Gostaria de deixar realmente isso registrado nos corações de vocês também, tá bom? E E eu também quero agradecer, porque Isa, Rosa foram muito especiais para mim, porque eu era novinha, estava começando meus primeiros filhos, né? Eu tive aí o Felipe e a Rebeca, não sabia nada, não entendia de nada, aí vocês me ajudaram muito, muito, muito. Eu não esqueço o chá de bebê que vocês fizeram para o Felipe, depois para a Rebequinha também. O cuidado que vocês tinham comigo, o carinho que vocês tinham comigo com as crianças me ajudaram muito, me ensinaram muito mesmo. Eu sou muito grata a vocês e tenho muita saudade daquela época. vocês talvez não saibam, mas nós levamos para o nosso ministério, nos 35 anos de ministério, esse ensinamento de vocês com respeito aos novos conversos, a paciência, o carinho, o amor que vocês tinham pelos novos na fé. Vocês estão de parabéns e continuem assim. E Deus continue abençoando a cada um de vocês, tá bom? O texto que nós escolhemos se encontra em Mateus capítulo 14. Aqueles que quiserem acompanhar, tá? Mateus capítulo 14, do verso 22 ao verso 33. Nós iremos simplesmente conversar com vocês com respeito a essa história que é muito conhecida, essa história bíblica, e tirar alguns ensinamentos para a nossa vida espiritual, para a nossa jornada, a nossa carreira realmente, até que Jesus volte. Eu acho que para aqueles que talvez não estejam com a Bíblia por perto, mas é sobre quando Jesus andou sobre as águas, né? Jesus andando sobre o mar. É nesse esse texto que nós gostaríamos de selecionar e discutir juntamente com vocês, tá? Então, começa dizendo assim o verso 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Então, esse texto vem nos falando realmente que, logo após, se nós olharmos o verso 13 do capítulo 14 de Mateus, nós vamos ver que Jesus tinha acabado de realizar a multiplicação dos pães e dos peixes. E a palavra, quando começa a dizer assim, no verso 22, logo a seguir, ou seja, logo assim que ele despediu as multidões que haviam acabado de alimentar, através dos pães e dos peixes, dos milagres que ele tinha feito, e diz aqui de Jesus, logo a seguir ele subiu para o monte, tá? Ele subiu para o monte. Mas interessante que pesquisando com calma, nós chegamos também em João 6,15, que conta a mesma história. Então, o apóstolo João, o evangelista, ele no capítulo 6,15 do seu livro, do seu evangelho, ele faz a mesma menção sobre a multiplicação dos pães, só que ele deixa uma frasezinha que os demais evangelistas não deixaram, né? E que Mateus também não registrou. Quando fala logo a seguir, compeliu Jesus aos discípulos a embarcarem, que na realidade, diz João,
que quando Jesus fez as multiplicações, eles ficaram tão felizes, tão esperançosos que realmente Jesus era o Salvador, Jesus era o Messias prometido, vindouro, que eles tinham decidido proclamar Jesus rei. Então, diz lá em João que eles queriam, naquele momento, proclamar Jesus rei. Só que Jesus sabia que não era a hora dele, né? Que não seria bom para o ministério de Cristo naquele momento, aquela atitude deles. Por isso que Jesus disse que, logo a seguir, pediu que eles embarcassem e Jesus subiu para o monte, né? É interessante que nós precisamos entender que Jesus tem hora para tudo. É bíblico, né? Lá o sábio Salomão diz que há tempo para tudo. E Jesus sabia que não era a hora ainda deles proclamarem Jesus rei, certo? Então nós precisamos entender isso também. Temos que ter paciência, às vezes até com os pedidos de oração, de orações que nós fazemos a Deus. Porque Deus responde, Deus ouve e Deus responde. Certo? Às vezes não como nós queremos, mas da maneira dele e na hora dele e como ele quer. Então precisamos entender isso. Não era a hora deles proclamarem Jesus rei. Então, às vezes, nós fazemos pedido e Deus tem a hora certa de atender. O que nós temos que pedir é, Senhor, dai-me sabedoria e paciência para esperar a hora certa. Interessante, queridos ouvintes, que no verso 23, quando Jesus despediu dos discípulos e eles embarcaram para passar para outra margem, já estava anoitecendo. Diz no verso 23 que Jesus, após despedir, ele subiu ao monte e diz assim o texto, a fim de orar sozinho. Ou seja, Jesus orava em público, mas Jesus tinha o seu momento de oração, em particular com o Pai. E nós precisamos aprender isso também com Jesus, tá? E nós temos que ter o nosso momento exclusivo só nós. Você e Jesus. Eu e Jesus. Interessante que poucos dias antes desse verso 23 que diz que Jesus despediu as multidões e subiu ao monte a fim de orar sozinho, no capítulo também anterior, um pouco antes, Jesus diz claramente, está em Mateus capítulo 6, diz que Jesus diz assim para os fariseus, né, que eles deveriam orar, mas, mas não para se exibir, não para ficar parecendo que eles oravam muito e jejuavam. Foi a hora que Jesus disse assim: vocês, quando orar, entra no seu quarto. Interessante que ele dá um outro detalhe ainda: entra no seu quarto e fecha a sua porta. E teu pai que te ouve em secreto te ouvirá. Ou seja, quando Jesus falou entra no seu quarto, ele está dizendo procure um lugar mais reservado, mais aconchegante, um lugar único seu. E ele diz: faça todo o possível para que nada interfira no seu relacionamento com Deus naquela hora, naquele momento só seu e de Deus. E aqui vai uma reflexão, né? Do verso 23 do capítulo 14 de Mateus. Será que nós temos feito uma oração como Jesus ensinou? Ele subiu ao monte, era noite, ficou até a madrugada para estar sós com Deus. Será que nós temos o nosso momento de oração, em particular com Deus, com calma? Precisamos disso. Às vezes nós falamos assim, Jesus venceu porque ele era Deus, ele era o Filho de Deus, ele... Não, não. Jesus venceu porque ele estava em conexão 24 horas com o Pai. E foi isso que ele quis e quer nos ensinar. Que nós também podemos ser vencedores, se nós ficarmos ligados ao Pai 24 horas. Mas para isso precisamos ter o nosso momento reservado com Deus. Entra no seu quarto, disse ele, e fecha a sua porta, e teu Pai que te ouve em secreto te ouvirá. Então vamos pedir a Deus cada vez mais que nos ajude a ter esse momento com Ele, esse momento de particular. Eu gostei, eu achei bem sugestivo o grupo de vocês, mulheres e homens que oram. Então, realmente, nós deveríamos ter também esse verso como base, né, do nosso grupo, né? Entrar no nosso quarto e fechar a porta, para que nada venha interromper o nosso relacionamento com Deus, tá? E o verso 24 diz assim, né? Diz assim o verso 24. Entrando
Entretanto, o barco já estava longe, e a muitos estágios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Dois detalhes aqui do verso 24. Os discípulos haviam se retirado, já era madrugada, e agora diz que veio uma tempestade e o barco estava quase indo a pique, quase naufragando, e diz que o vento era contrário. E diz aqui também que estava sendo açoitado pelas ondas. Nós também podemos tirar uma lição nesse verso 24. Alguém já disse que a jornada do cristão, a caminhada do cristão é na contramão do mundo. Não é favorável ao mundo, é na contramão do mundo. Tem um hino muito bonito que os cristãos gostam, principalmente os evangélicos, os pentecostais, que fala sobre o deserto, né? O cristão também tem o seu deserto, tem as suas tempestades, tem o vento contrário, tem os açoites. Ou seja, nós precisamos entender que não é porque nós aceitamos Jesus Cristo que vai tudo correr muito bem. Não. Jesus disse: nesse mundo tereis aflições. Precisamos entender isso. Mas também precisamos entender que as aflições que Deus permite é para nosso aperfeiçoamento, crescimento da nossa fé, nosso fortalecimento, mais confiança em Deus. É nessa hora que nós buscamos mais a Deus. Pode observar. Quando vai tudo bem, geralmente nós fazemos uma oração, quase nos jejuamos, quase não fazemos vigília. Nem sei se às vezes a gente frequenta a igreja como deveríamos frequentar, com a disposição, com ânimo, mas quando realmente a tempestade vem, quando as ondas vêm, o deserto da vida, podemos reparar, podemos observar, corremos logo para Deus. Por isso que às vezes Ele permite que realmente os ventos contrários açoites da vida. Às vezes nós não entendemos e nem queremos, né? Mas na realidade, se pararmos para pensar direitinho, é que Deus quer nos mostrar alguma coisa e, sobretudo, fortalecer a nossa fé. Então, vamos ser gratos também. Por isso que o apóstolo Paulo diz: em tudo dai graça, até nos açoites, até no vento contrário. Vamos agradecer, mesmo sem enxergar, mesmo sem entender, mas vamos agradecer, porque no final, se nós perseverarmos, confiarmos, realmente sairemos muito mais fortalecidos. Continuando, diz o verso 26 assim, interessante o verso 26. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E, tomados de medo, gritaram. É interessante isso aqui. Uma vez pregando numa igreja, e nós falamos mais para a liderança com respeito a esse verso. Uma delas foi pessoas adultas, com barba, cabelo branco alguns, e gritando: é um fantasma. E olha que o que eles tinham como mestre, né? Como professor Jesus Cristo. Agora imagine os discípulos acreditando em fantasma. Então vem a nossa pergunta para os cristãos que estudam a Bíblia. Existe fantasma? Não, não. E por que eles gritaram? É um fantasma. Na realidade, eles não conheceram direito a Cristo. Relembrando que eles haviam saído de um milagre, e era aquele milagre, a multiplicação dos pães e dos peixes. E olha que eles haviam, horas antes de anoitecer, queriam aclamar Cristo como rei. E agora não estavam conseguindo identificar, visualizar Cristo no meio daquela tempestade, no meio daquela tormenta. E gritaram que era um fantasma. Alguém já disse que o medo faz a gente ver coisa que não existe. É verdade. Quando estamos apavorados, quando estamos com medo, a gente enxerga, vê aquilo que realmente não existe. Quando eu li esse verso aqui, do verso 26, do capítulo 14, eu me lembro do padrasto da minha mãe. É interessante que minha mãe conta que ele, certo dia, estava voltando para casa e no meio do caminho existia uma pequena plantação de girassóis. E aí ele estava um pouco alcoolizado, estava um pouco bêbado e estava ventando um pouco. E nesse caminho ele tinha que passar no meio dos girassóis, da plantação. E com aquele vento, o girassol balançava para lá, para um lado e para o outro. Como ele estava localizado, ele tomou um susto, saiu correndo, nem olhava para trás. Quando chegou em casa,
ele falou realmente com a minha avó. E a minha avó, o nome dela era Lili. E ele falou, Lili, eu vi uma mulher alta, loura, e ela vinha correndo atrás de mim. Minha avó saiu da casa para verificar o que estava acontecendo. Que a mulher alta, loura era aquela. Quando minha avó jogou a lanterna para o terreiro, ela viu que na realidade era o girassol que estava balançando e às vezes virava para um lado, para o outro, e ele, como estava alcoolizado e com medo, ele pensou que realmente era um fantasma, coisa de outro mundo. Às vezes, por faltarmos confiança em Deus, não temos um relacionamento com Deus, às vezes a gente vê coisas que não existem. E às vezes ficamos com medo. Então, precisamos entender isso. A segunda lição com respeito, os discípulos gritarem era um fantasma, é com respeito nós outros líderes da igreja. Precisamos ter paciência com os mais novos da fé. Aquilo que vocês me ensinaram, a Igreja de Bom Jesus nos ensinou quando estivemos aí no nosso ministério. Paciência com os mais novos na fé. Eles ainda não sabem toda a doutrina. Eles ainda não têm um relacionamento mais a fundo, uma base uma sólida com Cristo. Não sabem toda a doutrina, como nós falamos. Eles precisam de paciência. E foi isso que Jesus teve com os discípulos. Eles estavam começando a aprender como liderar e acreditavam em coisas que realmente não existiam. E Jesus teve paciência com eles. Jesus repreendeu a falta de fé deles. Nessa história, quando o barco estava quase afundando, né? Mas não repreendeu eles por verem um fantasma, porque Jesus teve paciência com eles. Então vamos ter paciência com os novos na fé. Não estou dizendo concordar com heresias, não, longe disso. Mas ter paciência com aqueles que ainda estão engatinhando. É aquilo que o apóstolo Paulo falou. Eles ainda estão tomando leite, não estão com alimento sólido. Continuando o texto, a leitura do texto, diz assim, verso 28. Respondeu-lhe Pedro e disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Quando Jesus falou, não temais, sou eu, e eles nem identificaram Cristo, diz que Pedro disse, Senhor, então deixa-me ter com você. Deixa-me andar sobre as águas até você. Né? É outra coisa interessante, essa história de Pedro, que é conhecida de quase todos, Pedro andando sobre as águas e pedindo para ir ter com Jesus, é com respeito, apesar que no final do texto diz assim que Jesus repreendeu Pedro, homem de pouca fé, né? Mas é interessante que foi o único que saiu da zona de conforto. Os demais discípulos, os 11 discípulos ficaram na embarcação. O único que foi audacioso, certo? Que saiu da zona de conforto para o encontro com Cristo foi Pedro. Vamos mais uma vez relembrar, através dessa lição, Jesus andando sobre as águas, Pedro saindo do barco, certo? Tá certo. Pedro, diz o texto, que ao sair da água, andou alguns metros, tá perto de Jesus, e depois, diz o texto, Jesus mesmo repreende, porque ele faltou ter fé, porque veio um vento mais forte, uma onda mais alta, não sei, mas diz que ele começou a submergir, começou a afundar, e Jesus o tomou pela mão, certo? Mas interessante é que eu não conheço história nenhuma secular, nem bíblica, de outra pessoa andando sobre as águas. Ou seja, Pedro andou sobre as águas. Pedro afundou, mas não morreu afogado. Pedro tem uma história que ele pode contar de experiência própria. E nós gostaríamos de analisar nessa noite. Qual a sua experiência particular com Deus? Pedro pode dizer: eu andei sobre as águas. E você? E eu? Eu conto a história, estou relembrando a história de Pedro. Vários pastores, pregadores pegam a história de Pedro e estão contando. Mas não é a mesma coisa de dizermos: isso aconteceu comigo. O milagre realizado foi na minha vida. Eu, né, simplesmente presenciei.
Não é simplesmente eu vi. Na realidade, eu vivenciei esse milagre em minha vida. Deus operando em minha vida. É diferente. Veja só. Antes deles andarem sobre as águas, antes de Pedro andar sobre as águas, Pedro tinha assistido Jesus multiplicar os pães e os peixes. No próprio capítulo 14. Mas agora não, Pedro estava vivenciando essa experiência, esse milagre na sua própria vida. E é isso que nós precisamos. Precisamos ver as respostas de Deus às nossas orações. Precisamos realmente, com calma, fazer uma reflexão e ver o quanto Deus tem nos ouvido e nos abençoado e atendido, para sermos cada vez mais gratos. Por fim, diz o verso que Jesus tomou Pedro pela mão, né? E disse: homem de pequena fé. Mas eu pergunto, Pedro foi considerado homem de pequena fé. E o que dizer daqueles 11 que ficaram dentro da embarcação, dentro do barco? O que dizer deles? Pedro podia dizer: olha, Jesus me chamou de pouca fé, homem de pequena fé, mas eu tenho uma experiência. Eu andei sobre as águas. Jesus me resgatou. E vocês? Que a partir de hoje nós possamos pedir a Deus para que possamos sair da zona de conforto. Independente do grupo, independente da idade, nós precisamos sair dessa zona de conforto, porque Jesus está voltando e nós precisamos participar. Deixar que Deus nos use para a salvação de pessoas. Mas para isso precisamos sair da zona de conforto. Temos que arriscar, mesmo que venhamos a afundar. Mas uma coisa é certa: não vamos morrer. Não vamos morrer. Pelo contrário, vamos ter uma experiência semelhante à de Pedro. Nós iremos dizer: isso aconteceu comigo. O milagre foi realizado na minha vida. Que através realmente de nossa experiência, do nosso relacionamento com Deus, as pessoas possam ver Cristo Jesus. E nós gostamos deste momento de fazer uma oração, pedindo a Deus que nos ajude a sair da zona de conforto. Não ficar dentro simplesmente de uma situação que não corramos risco. Pelo contrário, que possamos ser audaciosos como Pedro. Feche seus olhos, vamos orar. Querido Deus, muito obrigado por esse privilégio de participar desse grupo de homens e mulheres de oração. Obrigado, Senhor, mais uma vez, por ter deixado registrado a história fantástica, o milagre maravilhoso que aconteceu na vida de Pedro, Senhor. Ele aprendeu e ele realmente pôde dizer dali para doravante o milagre que realmente aconteceu na sua vida. Que o mesmo possa acontecer conosco, Senhor. Que possamos nos doar, que possamos sair, Senhor, da zona de conforto e ter a certeza que o Senhor vai estar conosco. Não somente nos guardando, nos protegendo, mas vendo pessoas conhecendo a Ti e o Teu Filho amado Jesus Cristo como Salvador e Senhor da vida. Fica conosco no restante desta noite. É o que nós pedimos por Jesus. Amém, Senhor.